Trump dá ordem histórica e revoga a anistia para o general traidor da pátria e o médico responsável por criar o Covid-19. A revogação de um perdão presidencial nunca foi tentada antes, e isso dará início a uma batalha judicial. Deputado francês quer que os Estados Unidos devolvam a Estátua da Liberdade, mas a Casa Branca responde. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Nas últimas horas do governo Biden, foi assinada uma anistia preventiva para o filho de Biden, o general Mark Milley e o Anthony Fauci. A medida foi praticamente uma confissão de que esses nomes conspiraram contra Trump, e não só contra Trump, pois no caso do Dr. Fauci, o seu financiamento às pesquisas de coronavírus em Wuhan resultaram numa pandemia. Então, não afeta apenas Trump, mas todo o planeta. Mas o Biden, que tinha o seu filho envolvido nessa trama através dos laboratórios da Metabiota na Ucrânia, a Ucrânia faz parte de toda essa trama, pois os laboratórios biológicos financiados pelo Biden também estavam situados na Ucrânia. Então, o presidente americano perdoou não só os crimes comuns, mas os crimes contra a pátria que tenham sido cometidos por essas pessoas. O caso do general, eu tenho um vídeo aqui que fala só sobre isso. Mas relembrando muito rapidamente, ele avisou à China que não cumpriria ordens de ataque, caso fossem dadas por Trump. No caso do Fauci, ficou comprovado que o vírus desenvolvido no laboratório na China era pago com dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos. Isso porque Anthony Fauci, como chefe do NIAID, que significa Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, financiava pesquisas de ganho de função em vírus, como o coronavírus do morcego. Basicamente, a pesquisa deles tentava deixar o vírus mais forte e principalmente mais transmissível, para que ele saísse do morcego para o ser humano. Algo que poderia demorar milhares de anos foi turbinado no laboratório. A desculpa científica para essas pesquisas seria, vejam só, seria prevenir pandemias e antecipar a fabricação de vacinas. Já a gente volta nesse ponto para entender o nível de ilegalidade disso. Mas vamos voltar ao ponto da ordem de Trump para não perdermos o raciocínio. Vamos lá. Trump declarou nulos todos os perdões que Biden teria assinado no dia 19 de janeiro. Além dos que eu já mencionei, os membros do comitê que perseguiram e prenderam os manifestantes do 6 de janeiro no Capitólio também tiveram seus perdões revogados. Constitucionalmente, Trump não pode revogar um perdão presidencial, mesmo que seja preventivo como esse em questão. Lá não é bagunça como no Brasil, onde o STF vai lá e revoga a anistia concedida pelo presidente. Trump sabe disso, mas ele não age dentro das 4 linhas. A jogada de Trump é ousada. Vamos ver primeiro a explicação da porta-voz de Trump na Casa Branca. Levantando a questão que acho que muitos jornalistas nesta sala deveriam estar perguntando sobre se o ex-presidente dos Estados Unidos, que acho que todos nós finalmente podemos concordar, que estava cognitivamente comprometido. Sei que levou algum tempo para as pessoas finalmente admitirem isso, mas todos sabemos que é verdade, como evidenciado por seu desempenho desastroso no debate contra o presidente Trump durante a campanha. Desvio-me disso. Mas o presidente estava levantando o ponto de que o presidente sabia sobre esses perdões, sua assinatura legal foi usada sem seu consentimento ou conhecimento. E não sou apenas eu ou o presidente levantando essas questões, Kate. De acordo com o New York Post, há funcionários de Biden da Casa Branca anterior que levantaram essas questões e se perguntaram se o presidente foi sequer consultado sobre sua assinatura legalmente vinculativa sendo assinada em documentos. E então eu acho que é uma questão que todos nesta sala deveriam investigar, porque certamente isso poderia sugerir um comportamento talvez criminoso ou ilegal se a equipe estivesse assinando o autógrafo do presidente dos Estados Unidos sem o seu consentimento. Mas Biden estava oficialmente falando sobre conceder perdões preventivos a essas pessoas. Mas ele estava ciente de que sua assinatura estava sendo usada em cada perdão? Essa é uma pergunta que você deveria fazer à Casa Branca de Biden. Você tem provas de que ele não estava ciente disso? Você é uma repórter, você deveria descobrir. Vocês entenderam? O argumento aqui não é que essas pessoas não poderiam ser perdoadas, por mais grave que seja o crime cometido. A questão é que Trump alega que Biden não tinha conhecimento de tais perdões e eles teriam sido assinados com o chamado AutoPen, que é uma assinatura virtual.